Já que vocês concentraram para cá, que foi bom, é bom vocês concentrar para cá, mas não posso. Daí eu tiro, saio fora do foco, né? Dá? A gente se concentra para cá, então, fique aqui. Então, bem-vindo você que veio aqui. Vocês que estão assistindo a gente pela internet, também sejam bem-vindos. E eu quero a primeira parte seguinte, vamos lá. Já pode colocar para mim ali? Eu já vou começar a clicar aqui. Esse é um curso. Onde você quer que eu aponte? Aqui ou aqui? Porque já tive. É aqui, né? Então tá bom. Esse é um curso. Ixi. Deixa eu ver aqui. Você tinha ligado já, eu desliguei. Esse é um curso que é muito antigo. Há muitos anos que a Igreja Adventista promove esse curso gratuitamente em todo o Brasil. Tem fora do Brasil também. Tem vários locais que já dão esse curso, tá? Eu já participo desse curso há um bom tempo, mas eu quero fazer a minha apresentação para vocês. Primeiro, meu nome é Fernando Francisco. A minha área hoje, eu tenho uma produtora e trabalhei 10 anos na Rede Novo Tempo. Mas a minha apresentação principal para vocês que vai interessar é o seguinte: eu sou um ex-fumante. Eu fumei, comecei bem cedo a fumar e aconteceu uma coisa interessante. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Fumava 3 maços de cigarro por dia. E aí começou assim. Existia uma fábrica em Jacareí chamada Mesas Avantes. E minha família toda trabalhou lá. Minha mãe trabalhou, meus tios trabalhavam lá. E eu, com 14 anos, não era menor aprendiz, não, era funcionário mesmo. Fui trabalhar. Naquele tempo, a criançada podia trabalhar, hoje não pode. Naquele tempo podia trabalhar. E eu fui trabalhar. E, inclusive, eu brinco, né, que eu fui colocado no paraíso, porque eu trabalhava num setor que tinha mais ou menos 250 moças trabalhando, fechando meia, umas mesas enormes. E eu fui trabalhar ali, falei, nossa, estou no paraíso. E vendo os amigos na hora do cafezinho, porque ela tinha 2 horas de cafezinho, uma às 9 da manhã e outras às 3 da tarde. E vendo os amigos fumando lá no banheiro dos homens, lá no vestiário, eu ficava olhando os caras fumando e me sentia deslocado, parecia que eu estava faltando alguma coisa em mim, né? Aí um deles, chegou um senhor alto assim, e falou assim, ué, fuma? E eu fumo. Nunca tinha posto um cigarro na boca. E o cigarro que ele me deu foi um Max, foi o primeiro cigarro que eu fumei na vida. Quer dizer, não fumei na verdade, né? Eu queimei ele todinho. Foi um Max Minister, no tempo que o cigarro não tinha filtro. Ele era porrada mesmo. Só que eu estava botando na boca, fazendo aquela pose aqui, passou o diretor da empresa, que era amiguíssimo da minha mãe, dos meus tios, tal, e ele passou, olhou e ele voltou. Seu Emílio, ele era um francês. E eu buscava café na casa dele, que ele morava na rua de trás, toda tarde, chá, eu ia buscar na casa dele. Aí ele passou, olhou, me viu assim, saiu. Aí o pessoal já começou a tirar pelo da minha cara, né? Ih, seu Emílio. E o pessoal já sabia que, digamos assim, eu era xodozinho, porque era o filho da dona Sema, sobrinho do seu João, tá? Seu José. E aí eu voltei para a sessão. Quando eu voltei para a sessão, já tinha um recado lá: seu Emílio quer falar com você. E sabe que coisa ruim roda rápido, né? A sessão inteira já sabia. Todo mundo estava assim, ai, o que você fez? As meninas, ai, você vai ser mandado embora? E eu nem sabia o que ia acontecer. Aí eu fui na sala do seu Emílio. Todo mundo tinha medo de falar com ele. Eu entrei, ele não falou nada, ficou olhando para mim. Não, primeiro ficou olhando para a mesa, depois ficou olhando para mim. E não falava nada. Falava um sotaque meio francês. Daí a pouco ele falou assim, você vai fumar? Eu falei assim, os amigos fumam, eu vou fumar também. Então tá bom. Abriu a gaveta, só isso. Então tá bom. Abriu a gaveta e tirou um maço de cigarro chamado Dumouriez. Em francês, Dumouriez. Fresquinho pra caramba. Era verde, fininho, compridinho. E ele tirou e falou assim, então eu vou te dar um maço. Você não vai fumar essas porcarias não.
Você vai fumar isso aqui. Isso é cigarro. Mas se eu ver alguém com um cigarro desse, uma ponta de cigarro desse aqui, sem tá com você, eu te mando embora. Chefão, né? Amigão, né? Aí eu fui fumar cigarro francês. Aí eu peguei o vício de fumar. E peguei o vício de fumar, de só coisa importada. Só coisa importada. E aí eu comecei minha vida fumando só coisa importada. Passou alguns anos e eu passei a fumar, saí da fábrica, mudei de cidade, voltei, fui trabalhar em banco, fiquei trabalhando em banco. Aí aconteceu uma coisa interessante. No banco, eu acendia um cigarro no outro. Porque era charme. Porque a propaganda dizia que você era mais macho quando se fumava. Apesar que naquele tempo eu não estava fumando mal de Murier, estava fumando o John Player Special, que era do Fittipaldi, lá do carro dele. Então, eu vou comprar desse aqui, que isso aqui é de cara bravo. Eu fumava o John Player Special. E aí todo mundo na sessão, todo mundo no banco, olhava para mim e falava assim, dá um. Eu não dava, porque eu aprendi com o seu Emílio, cigarro não serra. Aprendi a frase besta, né? É uma frase besta hoje em dia. 3 coisas que você não empresta. Quais são? Carro, mulher e cigarro. Cigarro porque não volta. A mulher porque dá rolo. E o carro porque quebra. E eu aprendi isso, então eu não dava. E no banco, um cigarro no outro. Aí o que aconteceu? De um dia uma pessoa me convidar. Falou, olha, vai ter um curso lá na Câmara Municipal. Foi curso do quê? Um curso de como deixar de fumar. Falei, mas eu não estou pensando em deixar de fumar. Falei, vamos lá no curso. Aí eu fui. Tá bom, a câmera estava lotada. Pessoal que ajudava, mas estava lotada de pessoal que foi assistir. Foi um evento da cidade, eu moro em Jacareí. Cidade dormitório de São José dos Campos, sabe disso, né? Todo mundo dorme lá e trabalha aqui. E aí, quando eu comecei a ver, na primeira aula, o que ele estava me mostrando, eu já fiquei preocupado. E era um curso como deixar de fumar em 5 dias, que era dado à noite. Eu até brinquei, o curso como deixar de fumar em 5 dias, só passar a noite. Mas é que eu já fiz curso durante o dia também. O doutor que estava fazendo o curso, ele era pago pelo Estado. E ele, na verdade, não recebia do Estado. Ele não queria receber, porque ele fazia porque ele, como médico, sabia o mal que fazia, então ele fazia gratuitamente. Tá? Ele só cobria a despesa de transporte. E eu herdei isso dele também. Quando eu posso, eu cubro. Quando não posso, eu falo, me ajuda aí. Ajuda eu aí, vai. Aí eu vou. E eu fiz o curso. E fiz o curso, alguns dizem, mas naquele tempo era pior do que hoje. Porque naquele tempo você chegava em casa, tinha os comerciais de cigarro. Se assistir Fórmula 1, o carro é tudo de cigarro. Você ia para discoteca, a meninada não sabe o que é isso aí, né? Ia para a discoteca, todo mundo fumava. Quem não fumava, o pessoal já olhava e falava assim, aquele lá é meio assim, ó, não fuma. A minha turma, eu tinha uns 30 caras que andavam comigo. E eu era o líder dos caras. E a gente ia para um restaurante no centro da cidade, à noite, que é chamado Brito. E eu ia para o restaurante com eles, eu sentava lá na ponta da mesa, todo mundo sentava nas mesas aqui assim, sentava nas cadeiras, e eu estava na ponta, porque eu era dado como líder do grupo. E eles me traziam lá a bebida, eu bebia só bebida importada. Metido e burro, gastando a vida. Mas gastei. E aí fiz o curso e falei, cara, eu vou parar. E eu fui abençoado nisso, porque eu tive uma força de vontade e falei, nunca mais eu vou fumar. E eu não tive recaída. E é por isso que eu acredito no curso. Acredito no que nós vamos fazer essa noite aqui. Porque é o seguinte, eu não tomei nenhum remedinho, não tomei nada. Eu tive vontade. E hoje vou mostrar para vocês a maior arma que você tem contra o tabagismo. Você para de fumar. Eu vou mostrar para vocês. É isso aqui que a gente tem que fazer. A partir daí, eu passei a ajudar em curso com o deixar de fumar. Passava uma vergonha às vezes, porque o doutor Ajax Silveira me chamava lá na frente. Vou chamar aquele menino lá, vem aqui. Eu falei,
Conta a sua história. Eu contava a história para os outros. Eu ajudei em vários cursos. Aqui no Vale, fora em São Paulo, ajudei em vários cursos. Depois disso, teve um outro senhor chamado Campo Longo, que tinha programa na TV, na Gazeta, e ele dava o curso também. Aí eu passei a ajudar ele no curso. Aí um dia eu falei assim para ele, eu já estava dando o curso também, já fazia. Uma vez ele faltou, eu que dei o curso. Aí eu falei, quero comprar todo o teu equipamento para dar o curso. Aí ele me deu treinamento, e eu passei a fazer o curso. Como deixar fumar, eu mesmo fazer. Aqui, quando eu vinha, muitos anos atrás, eu fiz um curso aqui, como deixar fumar. Não foi nessa igreja, outro local, mas já tive aqui no bairro dos Freitas. E hoje eu já também, às vezes viajo o Brasil, fazendo o curso, às vezes viajo o Brasil pregando, toda a igreja, e também gravava meu programa para a TV. Eu me apresentei. O cigarro, gente, esse número já foi menor. Mas por quê? É falso isso? Não. É porque vai se descobrindo compostos químicos. O cigarro tem 4.700 compostos químicos nele. O cigarro é uma química. Tá? Tudo que você queima, ele vai gerar algum produto químico. Tá? E o cigarro tem 4.700. Já foi na faixa de 4.500, 4.200, 4.300. Isso conforme vão descobrindo componentes químicos na natureza, vão avaliando, e amanhã vocês vão ter um detalhe sobre o que tem no cigarro também. Mas o cigarro tem um detalhe, eu estou na parte da palavra. Tem uma coisa que é o viciante. O que é o viciante? O que dá o vício no cigarro? Porque tem outros produtos químicos no cigarro que têm os seus efeitos. Mas o que é o viciante? É a bendita da nicotina. E um detalhe, parar de fumar não é uma questão emocional. O emocional tem muito a ver para você tomar decisão. Mas acontece que é uma coisa química. É uma mudança química que tem no seu corpo. E isso foram se compreendendo ao longo dos anos. O que há? Hoje, se você falar uma pessoa que tem depressão, não é problema emocional. Depressão não é só emocional. O gatilho, às vezes, é emocional, mas ele faz uma transformação química no cérebro da pessoa. E hoje se trata quimicamente. O que é o quimicamente? São remédios que vão balancear o cérebro. A questão do cigarro, o que acontece, também é uma questão química. E eu vou explicar para vocês. Principalmente com a nicotina que faz isso aí. Aquilo lá são os seus neurônios. O neurônio tem aqueles bracinhos fazem contato com os outros, com outras partes do corpo, tá? No seu cérebro. E o que acontece? Nós temos uns nomes feios, uns palavrão, né? Agonistas de receptores nicotínicos. O que é isso? São receptores que você tem, eles fazem o contato. E a nicotina, que quando você toma, ela ajuda esse contato. Então vocês têm um senso de certo prazer, porque ele faz com que os seus neurônios comecem a se comunicar. O problema é que essa comunicação que os neurônios fazem, elas têm uma curta duração. Por que a pessoa fuma de novo? Quando ela chega num ponto, fuma de novo. Porque é o seguinte, você já tomou Red Bull? Já tomou TNT? Já tomou esses energéticos? Ele tem uma duração. Tá? Eu estava em Cumbuco, tá? Cumbuco, acho que, se não me engano, é Recife, a região de Recife. Eu estava no hotel e eu cheguei para esse evento, tinha 500 pessoas. Eu cheguei a quinta-feira às 3h. Era um resort, come à vontade, a hora que você quiser. Eu cheguei, desci, fui lá, eu e meu amigo Paulo fomos lá e eu fui comer. Falei, vou comer. Eu comi e comecei a passar mal. E eu fiquei quinta, na parte da tarde, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo nós íamos embora. Todo mundo indo passear nas dunas de Egito, porque tinha as palestras, tinha as conferências, tinha tudo mais, mas tinha horário de livre. Todo mundo passeando nas dunas e eu trancado no quarto, ruim, passando mal. O hotel tentando arrumar um médico para mim, mas o hotel ficava muito longe da cidade, das cidades que teriam um hospital e tudo mais, e ninguém se tocou que os quatro pessoas da direção dos empresários, que eram uma reunião dos empresários, 4 eram médicos. E não chegou até eles, que eram direção, de que Fernando está passando mal. Porque eu era conhecido deles, inclusive. Eu tinha um programa na TV, e eu fui lá por causa do programa na TV. Vamos lá. Passei mal.
Mas o que tem a ver o TNT aí? Um casal me chamou e falou assim: Fernando, nós estamos com um negócio novo e a gente queria que você desse uma olhada se acha viável ou não. Nós estamos representando uma marca. Eu fui lá olhar o que era. Falei: tá bom, gente, eu não estou quase não andando, mas eu vou. Era sábado, finalzinho da tarde, e eu ia ter uma palestra à noite. Eu já tinha que entrevistar um monte de gente e não tinha conseguido entrevistar. A moça sentou e começou a explicar para mim o que era. Eu falei: tá, não acho legal. Ela pegou, tirou uma latinha e deu para mim assim. Falei assim: toma isso aqui. E como eu estava tomando muita água, ela me deu um negócio, estava geladíssimo. Eu falei: abri e fui tomar. Tomei aquele negócio lá. Deu 10 minutos, eu queria subir na parede para andar, fazer, vamos passear, vamos fazer as coisas. Eu gravei 18 matérias aquela noite, que eu tinha que ter gravado coisa. O pessoal veio me procurar. Falou assim: Fernando, o que aconteceu? Eu falei: eu não sei, cara, eu estou elétrico. Domingo, na hora de embarcar, bom, no sábado à noite, todo mundo foi dormir e eu estava andando pelo hotel. Não tinha sono. Aí no outro dia, no domingo de manhã, encontrei a moça veio falar comigo. Falei: moça, o que tem aquele negócio que você deu para mim? Porque a latinha ficou com ela. Aí eu falei assim: não, é um energético, mas os energéticos normais dá 15 minutos, é real, dá 15 minutos de pico. Esse não, ele dá 9 horas no mínimo. Eu falei: menina, e o que tem contratipo? Porque eu estou elétrico. Ela falou: mas é assim mesmo, é bom ele. Eu falei: é bom mesmo. O que tem? Tem taurina, tem cocaína no negócio, filha. Tem cocaína. Porque para dar essa eletricidade, 9 horas ele dava de pico. E eu senti isso. O cigarro, você fuma, a nicotina age no seu cérebro, em 2 horas ela acabou. Aí seu corpo fala assim: eu quero mais. Quero mais. Por isso que é químico. Isso que eu estou mostrando aqui, estou mostrando a você que o que você tem, não é tome vergonha na cara. Não é isso. É químico. Você se acostuma ao seu cérebro a ter aquele estímulo. Então, como acontece com a senhora, que quando eu tenho alguma atividade, eu esqueço o cigarro. Você esquece, mas você vê alguma coisa que lembra de cigarro, você vai falar: não, vou fumar um cigarrinho. Os homens, nós homens, né? Vai na padaria tomar um cafezinho, né? Você toma um cafezinho, vai um cigarrinho. É assim, é automático. Um detalhe do cigarro, fora os efeitos físicos, são vários, tem pulmão, mas é um detalhe: ele acelera o coração. Então, seu Paulo, ele acelera o coração, ele dá problemas. Eu sem ser fumante, eu tive problemas. Se eu tivesse continuado fumando, eu não estava aqui mais, não estava mesmo. Quem passou pela Covid aqui? Eu também. Eu passei 2 anos sem pegar aquele negócio, não tomei injeção, não tomei vacina, não tomei nada. 2 anos tranquilamente. Quando eu pensei: tchau, acabou, não tem mais nada aí, peguei a Covid. 60% do pulmão tomado, isolado, tinha um monte de gente no quarto comigo, mas perto da janela que dava para a rua, de vidro, um calor danado, minha esposa não podia vir falar comigo, a gente só no celular conversando, e eu sem conseguir respirar. Aí eu liguei para ela na quinta-feira, falei: bem, você ia vir aqui, o que a médica falou? E ela estava chorando. Ela falou: a mulher chorando no telefone, gente, a notícia não é boa. Eu falei: o que foi? Eles vão entubar você. Eu falei: então estão mortos, filho. Dá tchau para todo mundo aí, porque com tudo que eu já tenho, você vai me entubar, eu vou morrer. Chegou um outro médico chegou, um senhor alto, nunca tinha visto ele lá, mais de idade, e já chegou botando ordem: esse aqui. Aí ele virou e falou assim: e aquele homem lá? É interessante que você pega uma certa idade, você não é mais, e aquele rapaz, aquele homem lá? Aí ele falou: ele vai estar esperando para ser entubado. Cancela essa ordem aqui, não vai entubar ele não, mantenha um pouquinho no ar e eu vou passar o que você tem que fazer. Sexta. Chegou sábado, mesma coisa: Fernando, vai tomar um banho? Vou. 9 da manhã, fui tomar banho, voltei. Quando eu voltei, ele tinha recolhido o arzinho. Eu falei: o negócio do ar, para ficar sem. Tá bom. Respirei. Quando chegou 1h30 da tarde, um calor danado, eu falei: ô Laércio, eu não esqueci o nome. Laércio, eu posso tomar um banho? Ele falou: não, toma um banho na sua casa, você vai embora. Eu saí do hospital. A médica chegou em mim e falou assim, com os 2
com os 2 exames. Eu não entendo. Desse jeito, eu não entendo. Ó, esse aqui, o pulmão estava 60% tomado. Esse aqui, ele não está limpo, mas não tem mais nada. Da Covid, você passou pela Covid. Se eu fumasse, eu não passava. E quantas pessoas pararam nisso? Quantas pessoas ficaram pelo caminho? Continuando. A nicotina faz com que o seu cérebro solte dopamina. E dopamina, ele é um componente químico da alegria. Essa moça aí, que eu botei a foto dela, no primeiro dia em que ela tinha a carteira dela, ela bateu numa viatura, tombou a viatura. Ela é de Americana. No primeiro dia da carteira, ela bateu. Ela está triste? Não. Aí eu vi a foto, não, ela está dando risada. Está cheio de dopamina. Não estou falando que é dopamina de cigarro, que não tem nada disso, mas digo, dopamina é o hormônio do humor. Se você tem dopamina no seu corpo, você é uma pessoa alegre e tudo mais. Só que o cigarro, ele desperta a dopamina, ele faz gerar dopamina. Só que ao mesmo tempo que ele faz gerar dopamina, 2 horas depois ele cai. Aí o seu corpo fala assim, manda mais. Aí a pessoa fuma mais. Esse é o X. Por que botaram o filtro no cigarro? Alguém sabe? Botaram o filtro para você tomar mais. E aí você entra na questão da fissura. Tem uma hora que a pessoa fala assim, eu preciso fumar. Por quê? Porque passou o efeito daquele inicial e a pessoa entra no que a gente vai falar de fissura. A droga pede mais, porque é um produto químico. O social fala assim, escuta, manda mais daquele negócio para mim que está gostoso, eu quero mais. Aí quando não chega, você entra no estágio de fissura, você fica com necessidade. E aí algumas pessoas têm nervosismo, outras pessoas ficam irritadas, outras pessoas têm tremedeira. Cada um vai ter uma reação, mas a reação é química. É o teu corpo dizendo para você, olha, preciso mais daquilo lá. 10 segundos, quando você puxou 10 segundos, esses componentes químicos rodam no seu corpo. 6 segundos, ele bate no seu cérebro. Porque ele bate primeiro, está mais perto, né? Pau. Aí o restante vai rodar na sua corrente sanguínea. 10 segundos, cada vez que você traga, ele dá uma porradinha no seu cérebro. E aí você está tendo os efeitos ali, tá? Um detalhe importante sobre isso, olha, eu voltei, é que entre todos os componentes você tem ainda o alcatrão. O que é o alcatrão? Essas manchas que as pessoas às vezes têm, porque o alcatrão causa mancha no dente, mancha no dedo. A pessoa que fuma muito tem mancha nos dedos, lábios, é perigoso, lábios, dá problema nos lábios. O alcatrão não é um componente químico. No alcatrão, ele tem 4.000 componentes nele. É ele que dá aquela base dos 4.700. 4.000, o alcatrão. E onde se encontra o alcatrão? No cigarro. Agora um ponto interessante, o que tanto tem no alcatrão? Ele causa mancha na pele, nos dentes, nos dedos e no pulmão. O que tanto tem no alcatrão que é perigoso? Aí que entra o dedo. Ele tem 40 produtos no alcatrão, desses químicos, que são cancerígenos. Dá uma olhada nessa lista e vamos olhar depois. Tá? Tem benzeno. O que é o benzeno? Benzeno vai no pesticida. Tá? Ele tem, além do pesticida, ele tem na gasolina. A gasolina tem benzeno. Mas eu não... Quando eu fumo, eu não sinto que eu tenho que sair correndo porque está com gasolina. Não, você não tem. Mas no componente do alcatrão tem isso. As crianças que sentem o cheiro de cigarro são chamados fumantes passivos. Fumante passivo, nas crianças pode causar até leucemia, porque está em formação no cérebro dela. Ela não é fumante, mas ela pode passar, o fumante pode passar, porque quem está do lado é o fumante passivo. E vocês vão ver o dado sobre isso já. Quantos são os fumantes passivos? De 10 a 30 anos é a média para se livrar de todos os componentes. Tá? O arsênio tem também. É o que o pesticida, porque o cigarro, o fumo, ele tem muito fungo. Para combater, eles metem pesticida. E os pesticidas ficam na planta. Você está fumando, o pesticida está na planta. E ataca isso aí do seu corpo. O fígado, os rins, o coração, o pulmão, ossos e dentes. Continuando. Dr. Drauzio Varela. Amanhã ele vai falar. Amanhã? Acho que é amanhã.
Eu vou trazer um videozinho dele. Foi fumante, já parou há 20 anos, e ele tem essa observação. O fumo é mais perigoso, é uma droga, é mais perigoso do que o crack. Por quê? Porque é liberado e porque é viciante. E a pessoa se vicia e não percebe que está sendo do vício. O fumo é uma droga. Ele não é mais um componente emocional. Está comprovado pela ciência, a Organização Mundial da Saúde, o fumo é uma droga. O problema é o seguinte, é uma droga que as pessoas podem comprar em qualquer barzinho. Porque o lobby da indústria do cigarro é enorme. Mas ele é uma droga. Porque por que a pessoa tem dificuldade de parar de fumar? Porque não é emocional somente, ele é químico. E é isso que nós vamos tratar aqui. Como é que eu combato, então, essa parte química? Como é que eu regenero essa parte química? Como é que eu faço o meu cérebro começar a compreender? Primeiro ponto, aí entra o emocional, que é a tomada de decisão. Eu quero parar de fumar. Eu desejo parar de fumar. E o conhecimento ajuda a você parar de fumar. Um detalhe importante. Se eu parar de fumar hoje, o que acontece? Já algumas coisas no seu corpo acontecem. Vou olhar para cá que é melhor. 20 minutos a pressão sanguínea começa a modificar, começa a normalizar. No último curso que eu fiz, as pessoas estavam todas na faixa de 14/9, tinha um que tem 16. Falei, amanhã você vai procurar um médico para ver. Ele nunca tinha feito exame, nunca fez. Eu vou trazer aqui, ó, aquele de aferição de pressão. Nós vamos dar uma olhadinha como é que está a sua pressão. Depois disso, em 2 horas, não tem mais nicotina. A nicotina age no seu corpo por 2 horas. E é tão maléfico isso, né? Porque 2 horas ela age, 2 horas depois você está com vontade de fumar de novo. A não ser que seja inveterado que nem eu, que eu acendia um cigarro no outro. Eu acendia um cigarro no outro. Depois disso, 8 horas, o seu oxigênio no sangue está começando a ficar normal. Porque os componentes químicos, eles circulam no seu corpo. Lembra de 10 segundos que eu falei? Eles circulam no seu corpo na corrente sanguínea. Se você para de fumar, a sua corrente sanguínea já não está tão intoxicada. De 12 a 24 horas, os pulmões já começam a responder melhor. Tá? Depois, em 2 dias, você já começa a sentir cheiro, já começa a perceber melhor o cheiro e paladar. O fumante, ele gosta de comida que eu gostava, talvez você não goste, mas bem temperada. Comidinha de hospital não rola pra gente. Até sem sal não rola, porque eu preciso ter mais. As minhas papilas, elas estão queimadas pelo cigarro. Tá? Eu vou trazer a vocês qual a temperatura que entra quando você puxa, qual a temperatura, mas isso é assunto de amanhã. Tá? Mas as papilas já começam a funcionar melhor. 3 semanas a respiração se torna melhor. Certo? Lógico que tudo sem ter o grau que você está. E também, em 1 ano, o risco de morte por infarto diminui. O risco diminui. Tá? Vamos lá. E depois disso, em 10 anos, de 5 a 10 anos, você tem o mesmo risco de uma pessoa normal. Não está mais no grupo de risco. Eu fumo, risco. Alguns países, se você fuma e você precisa ser levado urgente para um hospital, se você é fumante, você fica na fila aguardando os que não são fumantes a ser atendidos. Por quê? Quando você dirige um carro, a pessoa bebe e dirige um carro e ela atropela alguém, a lei diz, você assumiu o risco, porque você não podia dirigir. Então, você vai responder um processo ali muito mais pesado do que um processo, não, foi sem querer. Não, você assumiu o risco. Para algumas agências de saúde, por exemplo, na Europa, Inglaterra, Dinamarca, no Brasil estavam tentando se implantar isso, pararam, não conseguiram, porque quem ia botar a lei fumava, então tirou fora. Vamos lá. Se você chega no hospital e precisa ser atendido, e geralmente é problema pulmonar, na sua ficha, porque você faz o cadastro, está marcado que você é fumante. Se tiver mais outras pessoas para ser atendidas que não são fumantes, elas vão ser atendidas primeiro, porque você assumiu o risco de fumar. Então, não é, além de tudo, é uma coisa que não é, além de economicamente, que nós vamos falar sobre economicamente, obrigado, nós vamos falar também essa questão da saúde. Qual o problema que tem com a saúde em relação a isso, tá? Esse tem áudio.
novembro é o mês de conscientização sobre o câncer de pulmão, aqui no Huntsman Cancer Institute, mas não precisamos esperar até lá para parar de fumar. Nós vamos demonstrar como o uso do tabaco está diretamente relacionado ao câncer de pulmão. As principais diferenças perceptíveis que você pode ver são provavelmente a cor, e nesse experimento vamos comparar a cor de um pulmão saudável e de um fumante. Então, a cor do pulmão de um fumante é profunda quase como se fosse um alcatrão ou carvão, ou até mesmo uma cor de fumaça de tabaco. Isto ocorre porque os produtos químicos do cigarro foram infiltrados nesses pulmões, nas células pulmonares. Você também perceberá que a textura do pulmão é muito diferente também, e que há partes duras no pulmão, uma cor preta que parecem e são semelhantes a um tumor cancerígeno, e você pode ver onde essas células realmente se acumularam e formaram uma massa. No pulmão que foi afetado pelo cigarro, você pode ver que ele está levando mais tempo, não apenas para inflar e encher com ar, mas também para exalar. E então isso realmente faz com que o pulmão de um fumante exija muito mais esforço para respirar. As outras diferenças perceptíveis são que você pode ver que quando você infla o pulmão saudável, ele se expande para a capacidade total e o pulmão permanece assim até que seja liberado. E perceba que cada aspecto do pulmão está trabalhando completamente em uníssono. Por isso é que o nosso apelo é: pare de fumar hoje mesmo, dê uma chance para que seu corpo se recupere. Ainda há tempo, mas a decisão é sua. Então, amigos, o que vocês viram em vídeo, eu vi ali. O Dr. Ajax, ele trazia dentro dos negócios com águas, com álcool, ele trazia para você ver. Trazia do museu que existia lá em São Paulo, debaixo do viaduto, onde ele dava os cursos gratuitamente. Tinha um museu, a pessoa entrava, ela não via. Depois ele convidava para as pessoas a entrarem e ver aquilo que foi tirado das pessoas nos hospitais que cuidavam de pessoas com câncer e tudo mais. Eu vi isso ao vivo, vocês viram em vídeo. O cigarro causa isso. Isso não é piada, nem truque de coisa. Ele causa isso. Por isso que parar de fumar é importante. Mas, Fernando, tem retorno? Essa é a principal coisa que eu ouço. Tem retorno? Seu pulmão nunca mais vai ser igual ao que é de uma pessoa normal. Mas o problema vai cessar de ficar agravando, e você, com exercícios, com alguns tipos de tomada de atitude, inclusive alimentar e tudo mais, você vai conseguir ter uma respiração melhor. O fato é o seguinte: o que mata mais? Um copo de veneno ou meio copo de veneno? O momento é de parar, decisão. Essa é a decisão. Aí eu pergunto para vocês, então aqui, qual a decisão que vocês têm? E eu tomei a decisão, naquele tempo eu olhei e falei assim, cara, eu sei que eu vou enfrentar uma barra aqui, porque para quem fumava 3 maços de cigarro por dia, você não para de uma hora para outra. Mas o detalhe é o seguinte: eu parei de uma hora para outra. Eu olhei aquilo e falei, não, eu não quero chegar desse ponto. Eu não quero chegar aqui. Então o que eu tenho que fazer? Vou passar para vocês aqui. Vocês receberam uma folha, né? Essa folha tem as orientações para você fazer hoje à noite e amanhã. Mas a principal detalhe é o seguinte: decidir deixar de fumar. Vocês têm que ter a decisão. O apoio, a família está aqui. O apoio vocês vão ter. Daqui do pessoal daqui, vocês têm apoio. Que é conhecer o que é, o que causa, porque a TV não vai te mostrar isso. Aliás, não mostra mais nada, por quê? Porque a indústria de tabaco perdeu o direito de passar na TV os comerciais. Então não passa mais. Mas por que uma indústria bilionária que pagaria muito para passar, não pode? Porque é o seguinte: é mais custoso até para governos cuidar da pessoa que fuma do que deixar os impostos entrar. E é uma questão também humanitária. Se você fuma, você está se matando. Então, é hora de parar. Ou tem que parar. E eu quero saber com você o seguinte: qual a decisão que vocês têm? Vão deixar de parar? Vão deixar de parar? Não. Vão deixar de fumar? Vão deixar de parar? Não pode. Vão parar?
Então vamos fazer outra pergunta agora. São os 4, né? São os 4. Vocês trouxeram o cigarro? Está no bolso ou não? Não trouxe. Ultimamente o pessoal está ficando esperto, falando, não vou nem levar o cigarro lá, porque ele vai pedir o cigarro para jogar fora. Não, então você vai se livrar de uma cobra hoje. Não trouxe? Ou trouxe? Não? Paulo não trouxe? Não? Está lá em casa. Está em casa? Então tá bom, vocês têm uma tarefa. Você decide parar de fumar? Decide? Tá. Nem mostra. Pega para ele. Pode jogar fora? Pode. Então ele tomou decisão. Então você pega nem. Hã? Não faz sentido. Exatamente. Mas você vai dar o primeiro passo vai dar hoje. Eu quero parar. Me ajuda. Tá? Tá em casa? Tem alguém que pode você falar assim, não, vai lá, pega, joga fora, não quero nem ver. Tem... Mas então faz o seguinte, ó, só chefe assim, eu parei, mãe, vamos fazer junto? Amanhã tem aula. Eu parei. Mas daí agora é o seguinte, se tem alguém que pode pegar o maço ou jogar fora, porque é o seguinte, é uma cobra que fica ali, ó. Lá no curso que eu fiz, seu Juarez, já estava vendo falar. O Juarez, ele não jogou fora. Ele botou numa gaveta. E eu falei no primeiro dia, seu Juarez, jogue fora. Porque você passa, você olha, você sabe que está lá dentro. É uma cobrinha, na hora que você abrir, ela vai picar você. Jogue fora, jogue fora. Aí na terceira noite, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Eu pensei, será que ele fumou? Ele não fumou. Eu falei lá no serviço, que ele trabalha com carpinagem. Falei com o pessoal que estava comigo lá, e aí uma amiga minha que fuma, falou assim, olha, deixa eu pegar um cigarro seu aí. Ele falou, não, eu não estou fumando mais. Eu parei. Ela falou, e cadê o maço? Ela está na gaveta. A mulher foi lá, pegou e levou embora. Então dá para mim. E ele falou assim, e aí eu pequei, desse jeito mesmo. E eu pequei, a mulher foi lá, pegou o maço. O que você não faz bem para mim, para ela também não faz. Eu falei, presta atenção, o que você demorou para tomar decisão, ela foi e levou. Encare isso como uma coisa boa, porque ela vai chegar em você e falar assim, como é que você fez para parar de fumar? Porque agora você está ligando nisso. Ele não fumou nenhuma noite, não fumou. E aí a gente está trocando mensagem, não está fumando. Contrário, ele está dando aula para os caras que trabalham com ele. Falando, esse negócio tem que parar, não chega lá. E ele falou assim para mim, o Zé, que é esposo da mulher, falou assim, como é que você parou? Ele falou assim, eu vi isso. E agora ele já está dando aula. E é esse o caminho. Seu Paulo está firme para parar? Firme? Vai parar? Tem alguém para pegar o cigarro lá e jogar fora? Então não vai comprar amanhã. Então já não vai comprar amanhã. A senhora? Na minha casa só eu, né? Porque a minha família não. Mas tu chega em casa e fala assim, gente, faz o seguinte, fala para mim, vai lá, pega esse carro, joga fora. E me ajuda. Gente, vocês precisam de ajuda nesse momento. É dinâmica. Por isso que a gente vai ficar junto aqui. Agora, quanto tempo isso vai ficar em mim? Quanto tempo? O curso tem 5 dias porque é uma ação que tem no seu corpo. Se você for numa clínica, eles vão te dar o seguinte, fica 30 dias aqui. Aí vai ter crise de abstinência, vai ter um monte de coisa. Se não fizer a maneira correta. Qual é a primeira orientação para vocês nesse primeiro dia que vocês vão parar aqui? Vamos lá. Primeiro, pare de procrastinar. O que é procrastinar? Tá bom, mas amanhã eu começo. Né? E vou fazer negócio para emagrecer. Mas para amanhã eu vou embora. Amanhã eu começo. Segundo, busque alimentação saudável. Agora você vai ter dinheiro. Busque comer coisas boas. Vocês têm na mão o que vocês podem comer. Substitua. Água dentro e por fora. O que é água dentro e por fora? Banho e água. Água. Não, banho é fácil, mas tomar água. Não, mas é banho e água, tem que tomar, porque você vai sentir necessidade. Você vai sentir necessidade. Amanhã eu conto o que aconteceu comigo quando tive o negócio da Covid. Até hoje acontece assim. Hoje eu tomo 5, 6, 7 banhos por dia. Mas não é da sujeira. É o relax. Tá?
E um detalhe: se você sentir muita vontade de fumar, corre e entre debaixo do chuveiro. 2 ações: vai te acalmar, e segundo, é impossível manter o cigarro aceso debaixo de água. Certo? Tá bom? Vamos lá, rápido. Avise seus amigos. Isso é importante. O Juarez avisou o pessoal: eu não estou fumando mais. Aí foram no cerrado dele e falou: não estou fumando mais. Aí ficou se afastar um pouquinho dele. E ele falou assim para mim: eu tive que me afastar um pouco dos caras, porque os caras começam a querer fumar lá. E eu falei: não vou, eu vou para o outro lado. Segundo, terceiro, quarto, evite aquilo que lhe faz lembrar de cigarro. Por isso que eu falei: se você guarda na gaveta, você sabe que está lá. Quando você passar, o cigarro fala assim: oi, vem cá. Vem cá. Ele vai fazer isso para você, então jogue fora. Outra coisa: se vai na padaria, tomou café, vai acontecer de você, é mecânico. Por isso que tem um papelzinho aí, você distribui já. Ou decidir deixar de fumar, cada um põe no bolso. Aonde, pode entregar. Aonde você põe o cigarro? Já no bolso? Agora você põe um papelzinho. Quando você botar a mão mecanicamente assim, para tirar, você vai pegar o papel. E lá está marcado: decidir deixar de fumar. Gente, isso é técnica que há mais de 50 anos, muito mais de 50 anos, dá certo. Tá? As pessoas fazem: conheça os remédios da natureza. Nós vamos mostrar aqui. Outra coisa: fortaleça sua fé. Se você ora, não importa se você é daqui ou de fora, qual igreja que você é, não importa. Ora, pede a Deus força para você fazer isso. Hoje à noite, toma um chazinho. Você toma um chazinho de erva cidreira, uma xicrinha, tá? É uma xicrinha de erva cidreira, que é calmante. Ou a camomila, que é calmante, para você poder dormir. Ou de alface. Tem gente que dorme com alface, tá? Dorme mesmo. E amanhã, durante o dia, muito líquido, muito suco. Faça sucos. E entre os sucos eu vou ensinar 2 sucos para você tomarem, porque esses sucos que tem aqui nessa relação aqui, ó, abacaxi, tâmara, maçã, esses sucos têm triptofano, que ativa a dopamina, que é aquilo que o cigarro joga na sua cabeça. Cadê a dopamina? Aí você toma suco, ele vai te ajudar. Vocês estão num estágio, vocês estão num tratamento. E eu espero com vocês amanhã aqui. E amanhã a gente vai falar como é que foi o dia. Amanhã tem uma dinâmica de grupo, tá bom? Eu desejo a vocês que realmente Deus abençoe. Aqueles que conseguem agregar mais gente para falar: me ajuda, peça, tá? E a gente amanhã se encontra. Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração juntos? Vamos? Aí eu saio na porta lá, que eu quero apertar a mão de vocês. Bondoso Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o teu santo nome. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar com esses amigos, que eles possam ser libertados desse vício. Assim como eu fui no passado, eu te peço que o Senhor os abençoe também. Dê força agora. Hoje é a primeira noite. Eu peço ao Pai que os ajude a não caírem e não desviarem disso. E amanhã, durante o dia, que eles possam ser fortalecidos por Ti. Abençoa as demais pessoas que estão aqui na igreja. Dá-nos a Tua paz. E traz-nos aqui amanhã, Pai, pela Tua graça. Te pedimos por Jesus, amém.